Olá, minhas irmãs e minhas irmãs em Cristo Jesus. Mais uma vez estamos aqui, não é mesmo? Para a gente estudar, né? Fazer o nosso estudo bíblico, tomar conhecimento das evidências, dos acontecimentos, né? Que houve na época de Jesus. É de grande importância que a gente foque aqui no estudo, que você preste atenção, para que você venha se aperfeiçoar cada vez mais, né? E com isso você vai adquirindo mais fé, porque você vai vendo quanto a veracidade da história do Senhor Jesus. Porque o nosso Deus, ele é luz, né? E nós, para sermos luz, temos que entender quanto ao conhecimento da palavra e procurar a vida, né? Ter uma vida plena, uma vida com Jesus. A vida com Jesus, tudo é melhor, né? Ele vai nos trazendo soluções, vai nos mostrando o caminho e a gente vai seguindo conforme os seus mandamentos, né? O Senhor Jesus, ele é muito exigente quanto aos seus filhos. Ele quer sinceridade, ele quer obediência, ele quer ver fé, ele quer ver que você é uma pessoa que o considera. A consideração, o amor para com Cristo é de grande importância para todos nós. Ele criou nós como ser humano de uma forma muito diferente, de maneira muito diferente mesmo, né? Ele criou todo mundo, tudo que nós vemos nesse nosso universo foi criado pelo Senhor Jesus, né? Que deu mais vida, mais colorida a esse mundo, sendo que foi através da verbalização. Mas o ser humano que somos nós, ele foi formado, criado pelas suas próprias mãos, você entende? Então, quando Deus, ele deu um sopro, né? Ele soprou dentro do ser humano que somos nós, ele nos trouxe então vida, ele trouxe vida para cada um de nós. Então, precisamos ter conhecimento da palavra, conhecer mais desse Deus e aprender, né, cada vez mais. Quando Jesus voltar, nós temos que estar preparados para recebê-lo e seguirmos com ele, tá certo? Tá preparado então aí você? Vamos lá então, vamos começar. Eu vou ler aqui o capítulo de número 21 e depois eu venho com a explicação. Preste atenção e se você puder me acompanhar, me acompanhe. Se não, e você não tiver aí com a sua Bíblia, ouça, mas preste atenção e guarde com você aquilo que é bom, tá certo? E tudo, eu creio que tudo que é da palavra de Deus são coisas boas, coisas que nos apraz, tá certo? Que nos dá paz. A palavra dele ele tem que habitar nas nossas vidas de forma muito eficaz, tá bom? Então vamos lá? Eu vou ler aqui. Aqui no capítulo de número 21, versículo 1, inicia-se assim. Depois dessas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E mostrou-se da seguinte forma, do seguinte modo. Estavam juntos Simão Pedro, né? E Tomé, chamado Dídimo, e Natanael de Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros dois seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Eu vou pescar. Disseram-lhe eles: Nós também vamos contigo. Eles saíram e imediatamente entraram no barco e naquela noite não pegaram absolutamente nada. Mas vindo a manhã, Jesus ficou na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus que ali estava. Então disse-lhe Jesus: Filhos, tendes algum alimento? Eles responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, portanto, e eles não eram capazes de puxá-las por causa da quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor? Ora, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor,
cingiu-se com a sua capa de pescador, porque ele estava despido, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no pequeno barco, porque não estavam distante da terra, senão cerca de 200 côvados, a distância que eles estavam. Então, arrastando a rede com os peixes. Logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas, e um peixe posto em cima delas, e pão. Disse-lhe Jesus: trazei 2 peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e, apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousam perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e pegou o pão e deu-lhe, e assemelhante o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus mostrou-se aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Então, veja bem, vamos parar aqui para a gente entender. Então, Jesus, ele ressuscitou e ele foi aparecer aonde? Lá no mar de Tiberíades, né? Ele foi aparecer lá no mar de Tiberíades. E aí aqui no versículo de número 3, fala que eles nada apanharam. Então alguns discípulos, estipulados por Pedro, foram pescar, né? Porque Pedro estava animado, ele disse: eu vou pescar. E aí os outros também foram atrás dele também para pescar. E naquela noite eles não conseguiram pescar nada, não pegaram nada. Por isso eles voltaram tristes, né, desapontados. Mas na manhã, que Jesus ainda estava por lá, Jesus então disse que eles fossem para o outro lado, né, do lado direito, e jogassem a rede. E assim eles o fizeram e pegaram muitos peixes. Então, embora os discípulos não tivessem reconhecido de imediato que era o Senhor Jesus que ali estava, porque provavelmente ainda devia estar ainda um pouco escuro, né? Naquela época não tinha essa iluminação que temos, né? Então, prontamente obedeceram à sua ordem em voltar novamente ao mar, né? Mas mesmo assim eles obedeceram, eles foram lá. Eles também consideraram se submeterem a mais um detalhe que parecia insignificante, mas eles foram lá e lançaram a rede para o lado direito, porque quando Jesus falou, lance a rede para o lado direito, então eles obedeceram. Ao fazer isso, os discípulos, então, eles demonstraram confiança, eles demonstraram que eles poderiam realmente ter ali daquele lado direito, onde eles não haviam ainda jogado a rede, e poderia eles conseguir pegar algum peixe. E eles demonstraram confiança, tiveram a certeza, né? Porque a palavra do Senhor foi muito afirmativa, dando a eles a certeza, confiança de que eles pegariam ali peixe. Mas, diferentemente deles, muitas pessoas permanecem no fracasso. Muitas pessoas insistem em se manter reclamando da vida, reclamando. Às vezes a pessoa tem tudo, Deus dá o melhor para a gente, dentro de cada possibilidade de nós. E muitas pessoas às vezes reclamam do que tem, né? Reclamar, ou seja, murmuram e murmuram. Você entende? E Deus não se agrada de murmuração. Ele quer que a gente sejam pessoas agradecidas ao que nós temos, né? Deus dá o frio conforme o cobertor, como diz a palavra, né? Cada um tem aquilo que busca. Então, a nossa reação diante das lutas e das nossas frustrações que vai determinar ou não a ação de Deus nas nossas vidas. Você entende? Deus vai agir nas nossas vidas, mas depende muito da gente também.
né? Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Nós temos que fazer a nossa, em buscar em oração, em ter fé, em acreditar, né? E tirar o tempo para Jesus, e ver também a nossa parte espiritual, né? Como assim, Elizabeth, ver a nossa parte espiritual? A nossa parte espiritual, ela tem que estar sempre acesa. Como acesa? Acesa diante da palavra do Senhor, buscando sempre conhecimento na palavra, para que a gente venha se fortalecer, buscando estar com o Senhor Jesus. Cada vez que nós estamos com o Senhor Jesus, nós nos fortalecemos. E aí a gente consegue dar passos à frente. A gente não fica parado ou volta para trás, né? A gente dá passos à frente e a nossa vida ela vai melhorando passo a passo, é degrau por degrau, você entende? E também fala que quando eles pegaram muitos peixes, houve uma bênção muito grande, né? Porque eles haviam numa noite pescado, foram pescar e não conseguiram nada. No dia seguinte, Jesus disse para eles que eles jogassem a rede do lado direito, que eles ali teria bastante peixe. E houve a bênção. Por que houve a bênção? Porque houve a bênção da obediência. Eles obedeceram, eles tiveram confiança na palavra do Senhor, viram a firmeza da palavra do Senhor e creram, né? Eles creram pela fé, eles creram e foram lá e jogaram a rede. Então houve a abundância de peixes. Então, que isso nos mostra? Mostra que Deus faz o extraordinário nas nossas vidas quando nós cremos, quando nós queremos, quando nós desejamos, quando nós estamos com toda a nossa fé, quando nós somos sinceros no acreditar da palavra dele e em buscá-lo, né? Se a gente ficar parado, não buscar e não fizer por onde, nós também não vamos ter nada. Por quê? Deus faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa. E a nossa é em obedecer, a nossa é em procurar fazer o que é certo, a nossa é buscar na palavra, né? Para que a gente venha se alimentar, se nutrir, né? Então, nós precisamos nos nutrir da palavra do Senhor Jesus. Cada vez que nós ouvimos, cada vez que nós lemos, cada vez que nós buscamos na palavra do Senhor, nós nos fortalecemos. Então, nós vamos caminhando passo a passo, degrau por degrau, e tudo vai melhorando nas nossas vidas. Aqui diz assim, ó: no entanto, todo o trabalho torna-se infrutífero e vazio se for feito sem unção do Espírito Santo. É o que eu estava falando assim, se a gente buscar, se a gente confiar, se a gente ler a palavra, não é mesmo? Nós estamos nos enchendo, estamos nos nutrindo. Então, aqui está dizendo que nós estamos nos enchendo da unção do Espírito Santo. Então, isso significa que as pessoas, essas pessoas que hesitam em obedecer a palavra de Deus, elas certamente não se encherão, né? Elas não se enchem do Espírito de Deus, da unção do Espírito. Agora, aqueles que obedecem, aqueles que têm fé, aqueles que confiam, esses sim, esses se encherão da palavra do Senhor e chegarão ao reino do Senhor Jesus, ao reino dos céus, né? Para obter a salvação, que é o que nós buscamos, né? A nossa salvação, além de tantas outras coisas que nós adquirimos na nossa vida devido à benevolência do Senhor Jesus, devido à misericórdia dele, devido ao amor dele para com cada um de nós. E aqui no versículo de número 15, fala sobre Simeão, né? Simeão era Pedro, né? E diz que já era a terceira vez que o Senhor Jesus aparecia aos discípulos depois da ressurreição. E ainda não havia comentado nada sobre Pedro tê-lo enganado. Eu não li essa parte Pedro, quando Pedro ele é restaurado por Jesus. Mas eu quero dizer para vocês que nós precisamos considerar o Senhor Jesus
E os discípulos naquela época também, eles tinham consideração por Jesus. Embora Pedro tivesse consideração por Jesus, Pedro negou, né? Mas depois ele foi restaurado, ele começou a seguir o mestre, né, e foi restaurado. Eu vou contar essa história, esse finalzinho para vocês amanhã, tá bom? Então você que está chegando, compartilhe a palavra, seja você um evangelizador, seja você um homem, uma mulher de Deus, um rapaz, uma moça, uma senhora, uma criança, né, um senhor, que leva a palavra de Deus para outras pessoas, né? Quando nós cremos, a lição aqui dessa aparição de Jesus no rio, lá no rio não, no mar de Tiberíades, foi que quando se tem fé, o milagre acontece. Quando se tem fé, houve um milagre, né? Os discípulos, Pedro, né, Simeão, eles tinham saído para pescar uma noite anterior e chegando lá eles não haviam pescado nada. No dia seguinte o Senhor Jesus disse: lance a rede de novo, lance a sua rede mais uma vez, sendo que lance-a do lado direito. E eles, pela fé, eles creram e houve a abundância de peixes. Então houve um milagre, mais um milagre houve quanto à existência, né, a obediência que foi dos discípulos, tá certo? E amanhã eu volto para dar continuidade com vocês. A lição de hoje é obediência, fé, resiliência, para que o milagre venha a acontecer na sua vida. Não importa o que você esteja passando, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, creia que o Senhor Jesus, Ele muito fará por você. Mas é preciso que você busque, como diz no capítulo de número 6, no versículo 33 de Mateus, né? Aquele que busca o Senhor, eu não sei falar a palavra correta, mas aquele que vai buscá-lo, o Senhor o recompensará com muitas outras coisas, né? Coisas que você nem imagina que o Senhor Jesus pode nos trazer, Ele traz. Ele, por consideração a nós e vendo que você, em respeito e em consideração a Ele também, o obedeceu, está seguindo, está tendo fé, está buscando, tá certo? Amanhã eu venho dar continuidade então para vocês, falando sobre a restauração de Pedro. Pedro é restaurado por Jesus Cristo, tá certo? Um grande beijo para você e até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza absoluta que Ele quer. Tchau, até amanhã.